Oi, gente, eu sou a Delane Marques, do canal Viva Expandindo, e hoje eu tô aqui para conversar com você sobre um assunto que muita gente me pergunta: Delane, o que é essa fé inabalável? O que é essa fé inabalável? Fé inabalável não é um assunto que a gente explique muito. Fé é acreditar no invisível. Inabalável é o quê? É aquilo que não se abala. Então é você confiar que uma coisa vai acontecer com tanta força, e você ter essa certeza tão certa dentro do seu coração, que você sabe que se não for hoje, se não for amanhã, mas aquilo vai acontecer. E aí eu tenho vários exemplos para trazer para você do que é essa fé inabalável. E eu sempre digo aqui nos atendimentos que eu tenho uma fé inabalável, porque é essa fé inabalável que eu estou todos os dias trabalhando e desenvolvendo, é que tem me mostrado coisas extraordinárias. Foi essa fé inabalável que fez com que eu saísse do meu diagnóstico e ficasse curada, completamente curada, e fosse essa potência que eu sou hoje. É essa fé inabalável que faz eu viver coisas que todos os dias eu digo, gente, como que pode? Eu sempre falo sobre os fios invisíveis, que existem fios invisíveis que nos conectam. Só que às vezes a gente até se assusta de quão rápido isso acontece, né? Mas existem coisas que demandam mais tempo. E aí essas coisas que demandam mais tempo, a gente termina deixando de acreditar ou vai esmorecendo e tal. E aí eu quero trazer para você hoje um relato do que aconteceu na minha vida recentemente, que é mais uma coisa de fé inabalável que acontece todos os dias na minha vida. Há 2 anos atrás, quando eu estava visitando meu irmão em São Paulo, eu também trabalho no mercado imobiliário, né? E aí eu disse, eu quero colocar os meus pés aqui, eu quero vender aqui. E aí eu fui num stand, conheci um imóvel, conheci um corretor, ele achava que eu queria comprar para mim, depois eu disse, não, eu sou corretora, vamos fazer parceria e tal. E aí o que aconteceu? Isso tem 2 anos, gente. Eu me visualizei vendendo em São Paulo. O que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu estava deitada no sofá do meu irmão quando uma cliente aqui me liga. E aí eu tinha mostrado para ela um imóvel, e até então tinha sido o primeiro imóvel acima de R$1 milhão que eu estava vendendo, que eu estava negociando. E daí a mulher me ligou enquanto eu estava deitada, estava meio que dormindo ainda, ela ligou para dizer que o negócio estava fechado. Aí eu disse, gente, será que a visualização que eu fiz foi isso? A venda que eu fiz em São Paulo, porque eu tô em São Paulo. Aí eu disse, não, mas não é isso, porque eu coloquei os meus pés aqui em São Paulo, eu vou vender aqui em São Paulo. Me visualizei vendendo em São Paulo e comecei a mandar o WhatsApp pro corretor que eu tinha feito parceria e tal. E aí ele me mandava os empreendimentos, eu estudava os empreendimentos, eu mandava para alguns clientes e nada do negócio acontecia. E aí tinha um cliente que ele sempre se mostrava mais interessado, né? E aí um dia eu disse, eu vou visualizar já acontecendo, né? Eu vou visualizar eu fechando a venda. E aí eu disse, não, mas gente, eu visualizei fechando a venda, e o cara desistiu. Eu digo, gente, tem uma coisa que não tá batendo. Mas na mesma semana que eu imaginei que eu estava fechando o negócio, uma outra cliente me ligou, me perguntou por um determinado imóvel e eu vendi imediatamente. Aí eu disse, mas ainda não é isso, eu quero vender em São Paulo, eu quero vender em São Paulo. E o tempo foi passando, até que um dia uma pessoa me ligou e disse, vem aqui tomar um café comigo, tô sabendo que você vai embora. Eu disse, você tá sabendo que eu vou embora? Porque eu ainda não tô sabendo. E aí a pessoa, vem aqui tomar um café comigo. E aí nós tomamos o café e tudo. E eu disse que não, que eu ia, a viagem que ela estava sabendo era passeio, não tem nada a ver com eu ir embora. Mas eu acho que o medo dela de eu ir embora foi o que motivou ela a me tomar e tomarmos esse café juntos. E aí o que aconteceu? Ela tomou o café, nós conversamos um pouco sobre o mercado imobiliário, ela me perguntou uma opinião sobre o empreendimento local aqui da minha cidade. E eu disse, olha, de todos esses, o que eu mais acredito é esse, porque ele tem muito formato de São Paulo, e eu acredito muito, porque eu vejo em São Paulo acontecer. Se lá acontece, então aqui eles vão copiar igual. E aí eu mandei para ela no dia seguinte a tabela desse empreendimento.
E aí ela me respondeu, mas é porque eu fiquei curiosa, foi sobre aquele que você falou em São Paulo. E aí eu já tinha todo o material, porque eu tinha esse colega, essa parceria que eu fiz lá em São Paulo, e mandei para ela. Gente, e 2 anos depois, a minha fé inabalável materializou-se. E eu consegui vender os meus 2 primeiros imóveis em São Paulo. Então, fé inabalável, esse vídeo é para você entender isso. É que quando você tem uma fé inabalável de que aquilo vai acontecer, vai ter momentos que você vai ficar, ai meu Deus, não, mas não é assim, não é assim. Mas isso, tem momentos que a gente olha ao nosso redor e que a gente acha tudo tão diferente, o cenário tão desconexo, que você diz, mas como que isso vai acontecer? Mas se eu tenho uma fé inabalável, eu tenho certeza que isso vai acontecer. E é nessa fé que eu tenho que me segurar, que eu tenho que me sustentar. Independente de estar todo mundo dizendo, tá tudo dando errado, vai tudo acontecer errado, vai tudo dar diferente. E não imagine você que foi fácil fazer essa venda, não foi. Primeiro, era um território totalmente desconhecido para mim. Eu nunca tinha fechado uma venda à distância dessa forma. Eu tinha que confiar nas pessoas, pessoas que eu não conhecia, pessoas que eu nunca havia feito negócio. Eu tive que dar um jeito de investigar se aquilo ali era seguro, se aquilo não era seguro. Então, gente, é importante você entender que fé inabalável é quando você crê com tanta segurança, quando você crê no seu sonho com tanta força, que você tem certeza que vai chegar lá. Então, o convite que fica para você hoje é esse. Verifica no teu íntimo aquilo que você quer viver, independente de todo o cenário à tua volta, independente das condições, independente das dificuldades, independente das pessoas que dizem que vai dar errado. Eu até te dou uma dica, evita de estar contando esses teus sonhos que são impossíveis para a maioria das pessoas. Não conta, guarda isso no teu silêncio, no teu segredo. As pessoas que precisam saber disso são aquelas que estão alinhadas ao teu processo. Então, eu precisava conversar com o corretor, porque ele estava alinhado ao meu processo. Eu precisava conversar com os clientes, porque eles estavam alinhados ao meu processo. E veja só, são esses pequenos movimentos que, olha só, eu vendi para uma pessoa que eu nunca nem falei para ela sobre os imóveis em São Paulo. Eu apenas me coloquei em movimento. Eu imaginei me vendendo lá e me coloquei em movimento. Comecei a estudar os imóveis. Isso é se colocar em movimento. É como se, por exemplo, você quer comprar um carro e você não tem o dinheiro. Mas o que lhe impede de ir numa concessionária e ver o valor do carro? E sentar no carro e sentir o cheirinho novo, saber quanto é o financiamento desse carro. Você não é obrigada a sair da loja com o carro. Mas você, quando coloca o universo em movimento, você coloca aquela lei da ação e da reação. Quando você traz aquela certeza mental na tua mente do que você quer, que é aquele carro, como eu tinha aquela... Colocar os meus pés em São Paulo, eu quero vender aqui em São Paulo, eu quero vender aqui em São Paulo. Eu coloquei isso a nível mental. Então, era necessário que isso descesse. Era necessário que isso se materializasse. Agora, era necessário também que o tempo da semeadura acontecesse, que no meu caso foram 2 anos, mas tem tantas coisas que eu materializo de uma forma tão rápida, tem tantas coisas que você vai materializar que vai parecer que é assim um susto que cai no seu colo. E o convite desse vídeo hoje é esse, é você se abrir ao extraordinário, é você se abrir ao mágico na sua vida, porque situações, dificuldades, isso aí você está enxergando. O que há de extraordinário em viver todo dia essa vida comum, essa vida que você está cansada de viver. Agora, é extraordinário, é potente, quando você começa a crer, quando você começa a se nutrir dos seus sonhos, quando você começa a ter uma relação diferente entre você e o Criador, que você diz, Senhor, eu confio tanto nessa nutrição, nessa relação que nós temos. Eu tenho certeza que o que eu vim aqui para fazer foi uma coisa potente, foi uma coisa grande, que aquela fé te alimenta com tanta certeza, com tanto calor. Engraçado que eu tava falando isso com uma pessoa e eu fui ficando quente. E eu peguei nela e disse, nossa, como você tá quente. Ela disse, porque eu tô ardendo por dentro. Porque é essa, quando eu tô
quando eu tô com essa fé, com essa força inabalável dentro de mim, eu pego fogo. E é isso que eu quero que você experiencie. Quando eu convido a você a silenciar, quando eu convido a você a ter os seus momentos de conexão com o Criador, é para você se nutrir desse amor, dessa potência, dessa sensação de merecimento, dessa sensação de ser bom o suficiente, de merecer receber isso, de saber que você é merecedor de viver os seus sonhos, de saber que você, do jeito que você tá aí, você já é bom o suficiente para viver tudo, porque o Criador, ele se manifesta através de você. Se ele colocou um sonho no teu coração, na tua mente, ele está dizendo, eu quero me expressar, vamos se expressar junto. Qual é o meu papel? É dar movimento, é deixar ele se movimentar, é deixar ele crescer. Claro, vai ter gente que vai dizer assim, é porque ela tem um pensamento positivo. Isso é positividade tóxica, já ouvi isso. E o que tem ganho uma pessoa que vive nessa negatividade todos os dias? Ou nessa densidade de realidade todos os dias? Será que ela está materializando coisas potentes? Ou ela está materializando mais do mesmo? Porque as leis do universo é assim. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se eu planto uma semente de mostarda, eu vou ter um pé de mostarda. Então, se eu planto sonhos, eu vou colher sonhos. Isso é uma lei. Isso é a causa, isso é efeito. O diferente aqui desse canal é que quando a gente começa a expandir a consciência, a gente começa a entender o funcionamento dessas leis. E é óbvio, se a lei existe uma causa e existe um efeito, o que é que, em outras palavras, eu ensinei para você? Comece pelo efeito. Qual é o efeito que você quer? Qual é o sonho que você quer? É o carro que você quer? É vender lá em São Paulo, como eu queria? Qual é o efeito que você quer? Se sinta, se perceba vivendo. Imagina só como eu vibrei dentro de mim, imaginando vender lá. Eu digo, porra, eu senti aquilo ali, era tão forte assim. Eu digo, meu Deus, eu vou me sentir tão massa, tão pisando assim num solo novo. E eu deixei aquela vibração, aquela sensação me contagiar. E todas as vezes que eu olhava aqueles projetos, eu disse, que massa, que prédio massa, que mente massa que desenvolveu isso, que projeto legal. Eu começo a imaginar o tanto de gente circulando pelo prédio, eu já começo a imaginar aquele imóvel sendo locado, eu já começo a imaginar toda a movimentação financeira que está por trás de tudo isso. E aquilo ali vibra nas minhas células de uma forma muito potente, muito especial. E é esse o convite que eu quero fazer em você. Observa o efeito que você quer na sua vida. O efeito que você quer é o quê? É ser uma pessoa diferente? É ter uma profissão diferente? O que é o efeito que você quer? Se imagina, se ver nesse efeito diferente. Usa a tua mente para se ver, se imaginar. A imaginação é tua, criatura. Te permite liberar ela, viver. Se devaneia nos teus sonhos, na tua imaginação. Elas estão aqui, as outras pessoas não precisam ficar sabendo. Por que você vai censurar os seus sonhos? Por que você vai censurar a sua imaginação? Está dentro da tua mente. Imagina que você está assistindo um filme, só que para dentro. E aí você se permite ver quais são as sensações que correm no teu corpo, qual o bem-estar que isso traz, quais as emoções que afloram dentro de você, viver e experienciar esse sonho. E à medida que você for fazendo isso com mais vezes e essas sensações forem ficando cada vez mais gostosas, cada vez mais fáceis de sentir, mais fluidas, quer dizer, mais perto você tá da manifestação desse sonho. Porque às vezes também acontece que quando a gente começa a sonhar, a gente começa a colocar obstáculos. Isso quer dizer, é hora de parar, acalma um pouco, deixa para imaginar em um outro momento, e aí você já sabe como vai contornar aquela sensação que não foi tão bacana. Porque para que a manifestação aconteça, a sensação, os sentimentos dentro do teu corpo, eles têm que reverberar bem-estar. Ele tem que reverberar que é uma coisa boa, que te traz segurança. E quando que isso vai começar a acontecer? Quando você começar, no seu dia a dia, se permitir, se perceber merecedor de viver os teus sonhos. Você perceber que você já é bom o suficiente
do jeito que você é. Você, independente daquilo que te contam, independente daquilo que você vive, daquilo que você já viveu, do jeito que você já é um ser maravilhoso. Já é permitido para você. E à medida que você for se dando essa permissão e visualizando cada vez mais esse sentido, é permitido viver isso. Isso é permitido para mim. Coisas transformadoras, eu te garanto, vão acontecer na tua vida. Então, se você gosta de conteúdos como esse, deixa os teus comentários aqui. Se você acha que esse comentário deve chegar para alguém que merece ouvir esse tipo de conteúdo, compartilha esse vídeo, deixa o teu like, isso é muito importante para o canal. E não esquece que o mais importante de tudo isso é a gente poder viver expandindo.